Você está ouvindo ao Pode Curiar. Salve, salve pessoal! A gente acaba de chegar ao nosso terceiro episódio do Pode Curiar. E hoje o nosso papo vai ser sobre consciência negra na sala de aula e como os educadores do país inteiro devem atuar em nome de uma educação antirracista para a construção de uma sala de aula que valoriza conhecimentos diversos. A nossa ideia aqui no podcast segue sendo oferecer um espaço de conversa entre educadores e gestores para compartilhar experiências para serem replicadas para o Brasil inteiro. A gente já falou sobre a importância da comunicação em sala de aula e sobre metodologias ativas. Se você está curioso ou está curiosa, a boa notícia é que esse programa e os episódios 1 e 2 estão disponíveis lá no YouTube da Curiós e no nosso canal no Spotify, que vocês podem encontrar a gente por Pode Curiar. Os episódios, lembrando, são mensais e vocês podem ouvir a gente quantas vezes quiser. A gente espera que vocês gostem muito desse nosso conteúdo, espalhem pra galera e participem com a gente. Então, hoje estamos aqui com esse tema mega importante e necessário de ser pautado no Brasil atual. E para a gente começar a nossa conversa, eu quero chamar o nosso convidado especial do dia hoje, que é o Samuel Godinho. Samuel, seja muito bem-vindo e pode se apresentar para a galera, por favor. Oi, Adriana. Oi, pessoal. Bom, eu sou Samuel, eu sou mineiro daqui de Belo Horizonte e eu já atuo há alguns anos como professor de língua inglesa, né? Recentemente eu também comecei a atuar com formação de professores, mas eu sou apaixonado mesmo por livros, por histórias, por literatura e eu gosto muito de aprender mais, né? De conhecer o mundo através da leitura, da escrita. Mas eu acho importante também falar, né? Pensando aqui o tema da nossa conversa, que eu sou um homem negro, né? De pele clara e que eu cresci num bairro da periferia daqui de BH, que a maior parte da população é de pessoas pretas e pardas, né? E queria aproveitar também esse momento para agradecer esse convite, para falar desse tema que é tão importante para mim, mas que eu tenho certeza também que é importante para outros professores e principalmente para os alunos, né? Para os estudantes aí do Brasil. Massa, Samuel, é um prazer estar com você aqui na nossa gravação hoje, estou muito animada pro papo. Lembrando, né, que sempre as nossas conversas aqui do Pode Curiar, elas têm base, né, os relatos que os professores e formadores colocam pra gente, então esse nosso papo aqui com o Samuel tem essa ideia no blog, no relato, né, que o Samuel trouxe pra gente de uma prática. E aí, então, hoje o nosso papo, né, como a gente tem falado aqui, ele é muito necessário, ele é urgente e ele é importante que a gente paute o tempo inteiro e o ano inteiro, né? E aí, quando a gente fala desse tema, eu gosto sempre de lembrar de uma frase da Angela Davis, que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje, que é: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, Samuel, logo para a gente começar aqui a nossa conversa, na sua experiência como professor na sala de aula, como que você conseguiu trabalhar a educação antirracista de maneira transversal no currículo? Ou seja, né, pensando como você, professor de língua inglesa, conseguiu incluir esse tema, né, essa questão nas suas aulas de inglês com seus alunos? Boa, eu acho que o primeiro passo, assim, foi essa minha vontade de querer ensinar para os alunos alguma coisa que fizesse sentido para eles, né? Eu percebia que muitos estudantes, principalmente das escolas públicas, não viam na língua inglesa um sentido, né, para aquele aprendizado. E aí, num país diverso como o Brasil, não faz sentido ensinar um inglês de um só sotaque, né, usando só referências da Inglaterra, dos Estados Unidos, mas de pensar que a língua inglesa hoje ela é falada no mundo inteiro, né, por pessoas de diferentes origens, cores, e sempre foi o que me chamou a atenção na língua inglesa, foi justamente essa possibilidade, né, dessa ferramenta ser usada para conhecer outras culturas, para acessar novas histórias. Então, para mim, foi meio óbvio, assim, que tanto numa perspectiva didática, quanto na perspectiva de seguir o currículo, né, de língua inglesa brasileiro, que é importante a gente falar de Nelson Mandela, trazer Pantera Negra, Malala, Chimamanda, falar de hip hop. Isso é a responsabilidade de um professor de inglês, né? Principalmente um professor de inglês no Brasil. Então, eu acho massa essa questão que você trouxe do sotaque, porque eu acho que é isso durante muito tempo, né? E ainda muitos currículos das escolas expõem bastante a gente esse sotaque muito britânico e estadunidense, né? E a gente acaba não reconhecendo que outros sotaques e outras versões podem ser possíveis, né? Então, a função do professor é muito também isso, de trazer repertórios e trazer novas demandas, né? Então, isso acho que é muito importante na sua fala. E para complementar, né, no seu relato para o blog da Curiós, você traz uma passagem do livro Memórias de Plantação, da Grada Quilomba, que é uma escritora portuguesa, negra, que tem como foco, né, o exame da memória, do trauma. Ela fala sobre gênero, fala sobre racismo e pós-colonialismo. Eu vou destacar aqui uma frase desse livro para fazer a minha pergunta para você. Aquelas pessoas usualmente silenciosas começam a falar, enquanto aqueles que sempre falam tornam-se silenciosos.
Partindo dessa reflexão, como que você começa, então, a repensar a sua prática docente? Então, como é que você fala, não, o meu papel aqui enquanto professor, ele precisa ser diferente? Como que essa reflexão, né, que você traz com esse texto da Grada Quilomba, muda o seu fazer docente no seu cotidiano? Bom, eu gosto muito da obra da Grada Quilomba, né? Ela tem uma obra como uma artista multidisciplinar, então ela escreve, ela faz performance, mas toda a obra dela tem um senso, por mais que ela não seja da área de educação, né? Ela é psicóloga de formação, mas tem um conteúdo muito pedagógico, muito de fazer a gente refletir a nossa prática, a nossa atuação como pessoas, mas também como educadores no mundo, né? Para tentar deslocar um pouco essa estrutura racista que a gente vive todos os dias. E aí eu percebia muito nas minhas aulas que os estudantes de pele mais escura, no geral, eles eram menos participativos, né? Falavam menos na sala de aula do que os estudantes de pele mais clara. E para mim, como educador, era meu dever, assim, ainda é meu dever, né? Apoiar esses estudantes para que todos fossem capazes de manifestar seus pensamentos. E aí, para mim, eu comecei essa reflexão de como que eu poderia trazer de uma forma mais consciente, né, ter uma intenção clara de dar voz para os estudantes que se silenciavam, né, nas minhas aulas. E aí sempre tentando ajudar para que eles encontrassem a própria voz, né? E se sentissem livres para poder participar. Boa, e eu acho que isso é potente que você fala, porque é isso, assim, voz todo mundo tem, né? Só que muitas vezes essas vozes não são ouvidas ou não estão em espaços acolhedoras, né, para elas se colocarem. Então, acho que destacar, né, o papel do professor como ser esse mediador, né, para potencializar o que tá ali dos alunos e que ele já tem muita coisa para contribuir, é fundamental, né? Então, na sua experiência, você destacou algumas reflexões para construir uma educação antirracista em sala de aula, de modo para valorizar também esses diferentes tipos, né, de conhecimento presente na turma, na sala de aula, com diferentes repertórios, diferentes histórias de vida, e que às vezes, né, muitos dos conhecimentos que ficam à margem da escola e do currículo do que é valorizado na instituição. E como que você conseguiu se organizar, então, para colocar em prática uma aula que levasse em conta, desde o seu planejamento até a sua execução, uma lógica antirracista, tanto de ensino quanto de aprendizagem, para você e para os alunos também? Bom, como eu conto no meu relato do blog, né, da Curiós, é um exemplo, né, de outras várias aulas possíveis, né, trazendo essa perspectiva antirracista desde o planejamento, mas a base é sempre a mesma, né, ter uma escolha consciente e intencional das referências que serão usadas durante a aula e construir perguntas provocativas, né, que levem os alunos para a reflexão. É sempre difícil, né, escolher boas referências que os alunos vão ver sentido, mas que também vai trazer um conhecimento, né, uma visão de mundo, um repertório para eles. E, ao mesmo tempo, também fazer boas perguntas, né? Colocar boas perguntas para os estudantes, mas também estimular os estudantes a se perguntarem, né? É sempre algo desafiador, mas é algo que a gente precisa fazer de maneira intencional. Então, se a gente tem a intenção de ser antirracista, né? Fazer essas escolhas nessa perspectiva é importante. Se a gente tem a intenção de fazer com que os alunos que não participem passem a participar, desde o planejamento da aula, a gente tem que escolher quais vão ser as nossas perguntas que vão fazer com que esses alunos se sintam convidados a participar da aula. Então tem a ver com a escolha da abordagem, do tema e da didática. Olha, eu achei incrível porque eu acho que você usou as palavras certas, né? Então, assim, a gente escolhe usar os conteúdos, a gente escolhe usar as referências. E eu acho que isso tem que ser olhado com muita atenção. Porque é isso, ser professor é a gente coletar muita coisa, né? Trazer muito repertório, mas sempre pensando na intencionalidade que essas escolhas vão ter. Porque a gente, enquanto professor, a gente prioriza conhecimentos, a gente prioriza conteúdos o tempo inteiro, né? Porque o currículo é bastante vasto e a gente tem que se adequar ali à realidade, né? Da nossa sala de aula, dos nossos estudantes, da cidade que você está trabalhando. Então, acho que é muito legal a gente colocar essa importância, né, na intencionalidade das escolhas, das perguntas, do planejamento que a gente vai levar para os estudantes. Então, acho que esse termo é muito fundamental. Então, vou pegar nisso e já te perguntar a próxima aqui, que é, você escolhe usar, então, numa intenção aí consciente, a música Quem Tem um Amigo Tem Tudo, do Emicida, na versão inglesa da música, para as suas aulas. E aí, como você sentiu a recepção dos alunos quanto a ter uma música, né, de um rapper como tema, né, disparador e importantíssimo para o conteúdo da aula? Eu acho essa pergunta muito boa, porque para mim sempre foi um desafio essa escolha de um bom repertório musical que fizesse sentido pro objetivo da aula, mas também fizesse sentido pros alunos, né? Porque as músicas que eu gosto de ouvir nem sempre eram as músicas que eles gostavam, né? Então, e no trabalho, né, de língua inglesa, né, no ensino da língua inglesa, é importante trazer também um repertório musical para que eles tenham essa compreensão auditiva, né, da língua inglesa. E aí, eu sempre gostei muito de conversar com os meus alunos, perguntar para eles que tipo de música eles gostam de ouvir. E aí, eles gostam de ouvir, né, hoje em dia, né, pelo menos os meus alunos crianças, adolescentes,
eles gostam de ouvir muito música brasileira, né? Rap brasileiro, funk brasileiro, pagode brasileiro, música sertaneja brasileira. Então, foi essa percepção, né, de que eles gostam de música brasileira que me fez pensar assim, quem são os cantores brasileiros que cantam em língua inglesa? E aí eu fui descobrindo que tem a Anitta, o Emicida, também tem algumas composições em inglês, mas também tem algumas músicas brasileiras, eu encontrei algumas do Barões da Pisadinha, que tem versões de outros cantores em língua inglesa, e aí eu sempre ia levando essas músicas para a sala de aula e eram as que os alunos mais gostavam, assim. Claro que eu tentei levar também outros repertórios internacionais, né? Beyoncé, Jay-Z, enfim, mas Akon. Mas eles gostavam sempre mais das músicas que tinha alguma relação, né? O ritmo, a batida, tinha alguma relação com as músicas que eles estão acostumados a ouvir, que são as músicas do Brasil. Que massa! Então, acho que assim, você parte, né, de uma necessidade sua, que foi isso, vou repensar a minha prática, né, docente, para trazer essa valorização desses conhecimentos, e levou também em consideração o repertório deles, né? Porque eu acho que acaba funcionando muito melhor quando a gente traz um repertório dos alunos para pautar o tema, né? Acho que o significado fica muito mais impactante e faz muito mais sentido para eles, né? Então, como que foi como eles se envolveram nessa atividade, assim? Como que você se avalia essa participação deles? Bom, eu perguntava pra eles, né, se eles estavam gostando depois, né, se eles gostaram da música, gostaram da atividade, e aí a partir dessas respostas é que eu conseguia replanejar, né. E aí nesse caso da música do Emicida, alguns alunos já conheciam o Emicida, mas eu também tinha muitos alunos que não conheciam, mas que gostaram de conhecer, né, disseram que a música era muito boa. Como é um exercício de compreensão auditiva numa outra língua, né, que os alunos não dominam, a gente acaba tendo que repetir a música várias vezes. Então, se for uma música que os alunos não gostam, pode ser uma aula muito chata, né? Ter que ouvir a mesma música que você não gosta muitas vezes. Então, por eles terem gostado da música, a aula fluía muito rápido. Eles tentavam cantar junto, eles gostavam do ritmo, perguntava como que eles conseguiam ouvir essa música depois, né, o nome da música, quem cantava, tinham essa curiosidade. E a partir da curiosidade deles, a aula ia fluindo de uma maneira muito mais leve, muito mais divertida, e a aprendizagem acontecia de uma forma mais fácil. Não, já tô imaginando que foi uma aula animada no mínimo, com cantoria e tudo, né? Que delícia. E aí, como que você vê? Os alunos, eles se envolveram igualmente nessa atividade ou teve grupos que se envolveram mais ou menos? Como que você avaliou essa participação? A participação nunca é unânime, né? É claro que alguns alunos gostam mais do que outros de uma determinada música, de uma determinada metodologia. Por isso é importante também variar, né? Não trazer sempre o mesmo repertório, as mesmas referências e o mesmo tipo de aula, né? Mas eu diria que, no geral, a maioria dos alunos gostaram, né? Foi uma relação mais positiva do que negativa em relação a essa música em específico, mas também outras músicas, né? Eu lembro uma vez que eu vi alguns alunos da turma cantando um trecho de uma música em inglês que estava fazendo sucesso no TikTok. E aí eu falei assim, eu vou preparar uma aula que traz essa música, porque eles ouviam muito a música no TikTok e aí eles já sabiam cantar o refrão. Então eu preparei uma aula em torno dessa música e aí tinha questões de gramática, questões de linguística, né? Mas também questões sobre cultura, sobre interpretação da letra, enfim. É sempre tentar trazer aquilo que dialoga de alguma forma com os alunos, mas sempre também sem esquecer os objetivos de aprendizagem. Total, é estar ligado, né? O professor é essa pessoa que tem que estar ligado e pensando sempre na intencionalidade daquilo pra, senão, é isso, tudo tem que ter um objetivo, né? E aí agora, né, a gente pautando um aspecto mais técnico dessa nossa discussão, né, da luta antirracista, é importante a gente pensar que isso tem que ser falado em diferentes esferas, né? Então, são diferentes tipos, né, onde o racismo pode estar presente. E eu quero trazer aqui nessa discussão pra você, que é você, enquanto professor de inglês, você e seus alunos, vocês possuíam livro didático ou na escola não, você que tinha que construir seu próprio material, e como que você via que essa luta antirracista, ela se colocava ou não nesses materiais, né, especialmente falando da língua inglesa da sua disciplina, como que isso estava posto ou não posto? Essa é uma pergunta interessante, porque eu sempre fui estudante de escolas públicas, né, e eu não tinha acesso nessas escolas a livros de inglês. E os meus estudantes têm sim, eles têm livros de língua inglesa, têm acesso a dicionários e outras ferramentas. E os livros, pelo menos os livros mais recentes, eles trazem referências importantes da luta antirracista. Assim, eu acho difícil encontrar um livro uma coleção, né, de livros de língua inglesa em que de nenhuma forma aborde, por exemplo, quem foi Martin Luther King ou alguma coisa nesse sentido. Mas a sensação que me parece, e aí não só nos livros de língua inglesa, mas nos livros didáticos de uma forma geral, é que esses livros eles não dialogam com a realidade da maioria das crianças e adolescentes no Brasil hoje, né? Que não é uma realidade
Muitas vezes, assim, pensando, por exemplo, no caso dos livros de língua inglesa, eles podem trazer, por exemplo, essa luta de Martin Luther King, que foi uma luta muito específica, né, do contexto dos Estados Unidos, de um tempo muito específico, que não tem nada a ver com as lutas antirracistas do Brasil hoje. Não são as mesmas pautas que os nossos alunos se perguntam, né? Então, a gente pode trazer, sim, essas referências internacionais, é importante que a gente traga, mas também, sempre, eu acho que é importante a gente estar atento, por exemplo, como que a gente traz as lutas antirracistas do Brasil hoje para o livro de inglês. Então, por que que o Emicida, por exemplo, ele compõe uma letra do rap dele em português e depois faz uma versão desse mesmo rap em inglês, né? Por que que isso acontece? Qual que é o interesse de um rapper brasileiro de produzir conteúdo em língua inglesa falando sobre a luta antirracista? Então, esse tipo de pergunta, ela dialoga muito mais com a realidade dos estudantes brasileiros do que perguntas, por exemplo, quem foi Martin Luther King? Então, acho que falta um pouco essa coisa mais contextualizada nos livros didáticos. Bom, eu acho que essa falta de contextualização, né, é uma coisa que eu penso muito, porque assim, desde 2008, né, a gente tem a Lei 11.645 e tornou, né, obrigatório o estudo da história e da cultura indígena, né, e afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino, tanto fundamental quanto médio. E eu sinto que muitos desses materiais, eles trazem essas questões muito mais, né, como protocolares, né, então precisa pautar isso do que realmente numa lógica de, não, vamos promover o debate, né, vamos trazer essa questão, vamos pautar realmente o que nos interfere, que nos transpassa ali diretamente, e acaba sendo muito isso, né? O conteúdo tá lá pra falar que tá lá. Eu acho que isso a gente perde bastante, né? Em como chegar nos alunos quando isso acontece. Isso. Uma coisa interessante nesse sentido é que eu acho que, de certa forma, a sensação que passa é essa, pelo menos, de que os livros didáticos não partem da premissa de que a maioria dos estudantes brasileiros são pretos e pardos. Então, não leva em consideração a experiência racial dos próprios alunos para a concepção dessa ferramenta, né, desse material. É sempre uma perspectiva externa, né, de algo que os alunos não têm como se empatizar diretamente ou que poderiam ter alguma dificuldade de se conectar, né? E a experiência do próprio estudante, ela acaba ficando nem só em segundo plano, né, acaba ficando em terceiro, quinto plano. E é algo que, se o professor não ficar atento, pode passar despercebido. Eu acho isso massa porque eu vou compartilhar, vou aproveitar o espaço, né, de contar uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que pauta nesse ponto, né? A gente precisa falar de diferentes tipos, né, de violências e de racismo que acontecem na escola, porque se a gente não pauta, a instituição não vai enxergar isso, né? Então eu lembro que eu desenvolvi com os meus alunos um podcast sobre valorização e desvalorização da vida. E eles podiam abordar diferentes temas, né? O tema estava bastante em aberto. E alguns grupos escolheram falar sobre o racismo na sala de aula. E o que eu achei muito curioso, né, porque era uma pauta que era isso, não era muito bem conversada na escola, existia ali uma coisa meio velada, e uma escola, né, de maioria de estudantes pretos e pardos, né, na periferia de São Luís, e aí os alunos vão entrevistar as diretoras da escola. E aí uma das diretoras fala, não, mas aqui não tem racismo na escola, não acontece racismo, a gente não tem casos de racismo. E aí enquanto a outra diretora fala, não, a gente tem que pautar sim a luta antirracista, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que conversar com os alunos que têm esse tipo de atitude. Então assim, numa mesma instituição, né, a gente tem essas duas visões sobre esse tema. Então acho que nunca é o suficiente a gente falar esse tipo de conteúdo, né, porque é isso, os alunos eles sentem, eles estão ali, né, eles são frutos dessa experiência, e se a gente não dá esses espaços acolhedores para eles, a gente vai gerar, né, pessoas com muitas inseguranças, com muitas questões que não têm, né, seus conhecimentos valorizados. Então isso eu acho que é muito importante. Vou aproveitar, né, depois de compartilhar essa experiência, né, com visões diferentes, eu acho que é por isso uma das razões que é importante a gente pautar, e já vou te colocar uma outra pergunta também. Com o seu histórico, com a sua experiência, você acredita que nas escolas e nesses espaços de educação no geral, né, sejam formal, não formal, você acredita que tem lugar para que essas crianças, esses adolescentes, esses nossos estudantes, eles manifestem a sua consciência negra? Existem espaços confortáveis para isso e seguros? Bom, baseado na minha experiência, de um modo geral, não, né? Tanto na minha experiência como aluno de escolas públicas brasileiras, tanto como professor, a maioria dos espaços de educação, eles não estimulam as crianças e os adolescentes para manifestarem as suas consciências, assim, de forma alguma, né? Seja na questão racial ou em qualquer outra questão que lhes interesse. E isso, obviamente, é um problema. É claro que existem algumas exceções, existem muitas professoras, né, e professores aí pelo Brasil que estão conscientes da luta, como você trouxe aí exemplos, né, e que se esforçam por construir escolas verdadeiramente democráticas, né, e que pautam a questão da equidade racial, mas tem muita luta pela frente, né. É muito importante não só que professores, mas também os gestores, as coordenações pedagógicas, os secretários de educação, enfim,
todas as pessoas que estão de alguma forma ligadas à educação no Brasil tenham como interesse, né, como intenção, como objetivo, dar espaço para que os próprios estudantes manifestem sua consciência negra, sua consciência antirracista em sala de aula, porque muitos deles já têm essa consciência. E aqueles que ainda não têm, podem se inspirar, né, nos exemplos, nas lutas dos outros seus colegas, dos familiares, das pessoas da comunidade, para construir a própria consciência. E eu acho massa você falar que essa luta é de todos, né? Eu acho que é importante todo mundo estar envolvido. E aí queria saber, assim, se na escola, né, que você trabalhou, você teve mais pessoas trabalhando nessa luta também. Então, essa pauta, né, ela chegou a ser trabalhada com os professores, você chegou a pautar isso em reuniões de professores. Como que foi discutir, né, a luta antirracista na escola? Isso chegou a acontecer ou isso também nem rolou? Pois nessa escola específica, né, que eu trabalhei, que é a que eu cito no relato, é uma escola muito interessante que a maioria, quase 70%, né, nós chegamos a fazer essa pesquisa, acho que até um pouco mais, 70% na verdade, dos estudantes se consideram pretos pardos e também os professores, a maioria dos professores também eram pretos e pardos. A gestão também tinha pessoas negras, enfim, era uma escola com bastante presença afro-brasileira, digamos assim. Isso não significa que isso era debatido de uma forma consciente, né? Essas questões, elas apareciam de uma forma ou de outra, a gente via alguns comentários dos alunos, alguns comentários dos professores sobre experiências, tanto experiências racistas, mas também tanto falas de alguns alunos que demonstravam, né, o seu desejo de igualdade. Enfim, isso aparecia e isso aparece, né, todos os dias nas escolas pelo Brasil. Mas me parecia, e isso me parece ainda, que falta uma visão mais coordenada, uma coisa mais intencional, no sentido de promover espaços de uma reflexão mais profunda, mais consciente, com estratégia, né, com estratégia pedagógica. Que não seja uma coisa apenas lateral, mas que de fato isso seja feito com uma intenção pedagógica mesmo, de valorização de diferentes conhecimentos, de valorização da diversidade étnico-racial no Brasil. É isso que eu sentia falta na escola e que eu sinto falta ainda nos lugares que eu trabalho com educação. Eu acho que isso acaba sendo uma questão muito tratada como pontual, né, quando na verdade ela deveria ser norteadora de todo o fazer, né, da educação. Acho que isso às vezes acontece bastante, né? Então está, né, no projeto político-pedagógico das escolas, por exemplo, e não só, a gente vai falar isso uma pauta de um evento, e aí acabou, né, ou pauta isso em novembro. Acho que realmente essa intencionalidade, né, que a gente tem comentado antes, se colocar aqui também, né, nessa construção realmente de uma educação e de uma escola antirracista. E Samuel, no seu relato, né, pro blog, você traz uma provocação no seu texto que eu acho que é muito potente e importante pra gente compartilhar com os professores e as professoras que estão ouvindo a gente aqui no nosso Pode Curiar. Você propõe, né, que nós, educadores, a gente faça uma pergunta para pensar a nossa prática cotidiana, que é: quem está no centro das nossas salas de aula e quem permanece fora, nas margens? Então, ao longo da sua experiência na educação, que balanço você faz de quem está no centro e quem está à margem desse processo educativo? Essa é uma provocação que eu faço muito baseado também na obra da Grada Quilomba, que ela fala das políticas do espaço, né? Que é para dizendo assim, que os espaços não são neutros, os espaços eles também são racializados. E aí a sala de aula é um espaço também racializado em que algumas pessoas vão ter um protagonismo, né? E outras não. E aí, para mim, pelo que eu percebo, né, da minha experiência, é que tem muita pouca gente no centro, né? Muita gente está nas margens. Os estudantes negros, em especial os de pele mais escura, eles permanecem às margens. As meninas, né, em especial nas disciplinas ligadas à matemática, ciência e tecnologia, acabam ficando às margens. Mas para mim os principais estudantes que ficam às margens são aqueles estudantes com deficiência, né? Que são excluídos do processo educativo, às vezes estando na escola, mas não participando do processo educativo como um todo. Isso é um problema que eu vi em várias escolas que eu já passei, tanto como estudante quanto como professor. E é um problema, assim, que a gente ainda... Eu sinto ainda que a gente, como educadores, a gente ainda não se deu tempo bastante para pensar estratégias, pensar soluções que sejam verdadeiramente inclusivas, né? A gente tem avanços aí na legislação brasileira de inclusão. A gente tem também, né, o apoio da legislação brasileira para discutir as relações étnico-raciais. E também a gente vê avanços na sociedade em geral em relação a esses temas da inclusão de pessoas com deficiência, da inclusão das meninas e mulheres na matemática, na ciência, na tecnologia. Mas tudo isso ainda parece não ser central, né? Tem muita luta ainda pela frente para a gente conseguir construir
espaços de aprendizagem verdadeiramente inclusivos. Boa, e acho que depois, né, desse relato, acho que tem algum comentário que você gostaria de passar para os professores sobre essa questão da importância, né, de pautar a luta antirracista em diferentes aspectos, né, dentro da escola e da educação no geral? Eu acho que o que muitas vezes, para muitos professores, e eu acho que em especial para os professores, né, e professoras que são brancos e que não passaram por uma experiência de racialização mais forte, parece que essa questão do racismo e da luta antirracista é uma questão que não seria sua responsabilidade, ou que de alguma forma não é central, que não tá como tarefa dele, né, enquanto professor, professora, conduzir uma reflexão nesse sentido. Eu fico pensando, por exemplo, os professores de matemática ou de física, enfim, de disciplinas que não trazem esse tema de uma forma mais objetiva no currículo, né? Esses professores muitas vezes acabam achando que eles não têm nada a ver com isso, né? Como se os alunos deles não estivessem vivendo todos os dias dentro da escola experiências de racismo. Então, eu acho que todos os professores e professoras, independente da disciplina, independente das suas experiências, precisam se atentar para essa questão. Acho que é muito começar a se perguntar assim, né? Fazer essa pergunta para si mesmo, né? Quem que está no centro da minha sala de aula? Quem que é o aluno que sempre responde, sempre participa? E quem é o aluno que sempre está em silêncio? Que sempre está dormindo às vezes, né? Dormir às vezes é uma estratégia para fugir dessa situação de opressão. Então, é muito importante que os professores comecem a se fazer essas perguntas e também deem espaço para os estudantes colocarem as suas perguntas e colocarem as suas pautas. Boa, sobre saber ouvir, se responsabilizar, né, entender que enquanto professor, né, o nosso papel na formação, né, dessas crianças e adolescentes é central e que a gente precisa, né, essa de fato é uma luta coletiva e que se não for todos os atores, né, da comunidade ali escolar, a gente não vai conseguir avançar significativamente nesse tipo de debate. Então, muito potente esse seu relato, Samuel, obrigada. E agora, a gente já tá indo para o nosso encerramento aqui da nossa conversa com o Samuel hoje e a gente chega no momento do Fala Curioso. E aí, para lembrar, né, o que é esse momento? Quando eu vou perguntar para o nosso convidado o que é educação, né, numa frase ou numa palavra. Então, assim, a gente vai montando, né, um painel colaborativo de diferentes vozes e diferentes saberes sobre o que é educação. Então, para o nosso terceiro Fala Curiosa, eu te pergunto, Samuel, para você, o que é educação em uma palavra ou em uma frase? Eu vou me repetir aqui, né? Vou citar pela última vez a Grada Quilomba, que é uma autora que eu gosto muito. Tem uma frase dela muito bonita que ela diz assim: eu quero ser eu, não quero ser idealizada e nem inferiorizada. Quero ter essa liberdade humana de ser eu. Então, para mim, a educação é justamente isso, né? É esse processo de ajudar as pessoas a serem quem elas são, a se sentirem mais livres, sem nenhum tipo de inferiorização, sem nenhum tipo de idealização também. Que a educação tem esse poder, né? Tem esse poder de libertação. Vou aproveitar, né, que você trouxe a Grada e vou citar o Paulo Freire, né, que é isso, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas que mudam o mundo, né, então acho que a nossa responsa, enquanto professor, é muito poder contribuir para a construção de um mundo melhor, ajudando as pessoas a serem elas mesmas, né, e poderem se expressar de como elas são. Samuel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Pode Curiar, acho que é uma conversa muito importante, relevante e urgente sempre, né, pra gente pautar num país ainda mais como o nosso. Então, quero agradecer muito o seu tempo e as suas experiências aqui compartilhadas com os professores do Brasil inteiro. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, né, nesse papo sobre esse assunto que é tão importante, tão urgente. É sempre um prazer poder falar sobre liberdade, né, sobre como que a gente consegue construir um Brasil cada vez mais livre. Então é isso, gente. O recado tá dado para quem quiser conhecer mais, né, da prática do Samuel e trazer, né, essas reflexões e essas provocações que ele faz pra gente, professor, educador e gestor. Só ir lá no blog da Curiosa que vocês vão encontrar o relato do Samuel. E lembrando que vocês podem ouvir a gente aqui quantas vezes quiserem no YouTube e no Spotify. Os episódios são mensais e segue a gente nas redes sociais para não perder nadinha. Obrigada, pessoal, e por hoje é só.